Às 02:47 do dia 15 de novembro de 2004, no segundo andar de um prédio de concreto armado no centro de Fallujah, Iraque, o ar estava carregado de poeira fina e odores de cordite queimado. A temperatura externa marcava 8 graus Celsius, com um vento fraco do noroeste carregando partículas de areia que reduziam a visibilidade a 15 metros. O terreno era urbano denso. Ruas estreitas ladeadas por edifícios de 3 andares, muitos com fachadas rachadas por impactos de artilharia, e o solo irregular coberto por detritos de munição e escombros. Dentro do prédio, o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido distante de geradores e o ocasional estalo de madeira se assentando. O soldado, um sargento de infantaria de 28 anos, media 1,78 metros e pesava 82 quilos, com 3 anos de experiência em operações urbanas no Iraque. Sua função era reconhecimento avançado, mas naquela noite ele operava sozinho, após a separação de sua unidade por um bombardeio de morteiros que matara 2 companheiros e ferira outros 3. Seu estado físico era estável, fadiga acumulada de 48 horas sem sono contínuo, mas sem lesões graves. Uma contusão no ombro esquerdo de uma queda anterior limitava ligeiramente o movimento, forçando compensações na mira. Ele carregava um rifle de assalto M4A1 calibre 5, 56,45 mm NATO, com capacidade de 30 cartuchos por carregador, alcance efetivo de 300 metros em ambiente aberto, mas reduzido a 50 metros em combate fechado devido à poeira. O peso total do armamento, incluindo 3 carregadores extras e um silenciador Knights Armament, somava 4,2 quilos. No coldre, uma pistola M9 de 9 metros, 15 cartuchos, alcance de 50 metros. Uma granada de fragmentação M67, peso 400 gramas, raio letal de 5 metros, completava o kit essencial. Seu uniforme ACU estava rasgado no joelho direito, e o capacete Kevlar, com visor noturno AN/PVS-14, fornecia visão monocromática verde em baixa luminosidade. Ele se agachou atrás de uma pilha de caixas de madeira no corredor principal, a respiração controlada em ciclos de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração, para minimizar o ruído e estabilizar o pulso cardíaco em 92 batimentos por minuto. O prédio abrigava uma posição inimiga estimada em 12 combatentes armados com AK-47 de 7. 62 39 mm, alcance efetivo de 350 metros, e RPG-7, com projéteis de 85 mm capazes de penetrar 300 mm de aço a 200 metros. Inteligência prévia indicava que eles usavam o local como ponto de observação e armazenamento de munição, com barricadas improvisadas de sacos de areia e móveis. O sargento havia acessado o edifício pela escada lateral externa, escalando 4 metros de entulho em 22 segundos, evitando a entrada principal minada com IEDs de pressão, detectados por um drone de reconhecimento 40 minutos antes. A 3 metros à frente, uma porta de metal semiaberta levava à sala principal. Ele calculou o ângulo. 45 graus à esquerda para o primeiro alvo visível, um homem de aproximadamente 25 anos, posicionado atrás de uma mesa virada, fumando um cigarro, o brilho da brasa revelando sua silhueta a 8 metros. O sargento ajustou a coronha do M4 contra o ombro, o dedo no gatilho com pressão de 2 quilos, esperando o ciclo respiratório alinhar com o coração. Em 02:48:12, ele disparou. O silenciador abafou o estampido a 120 decibéis, reduzindo-o a um estalo surdo. O projétil de 62 gramas atingiu o torso central do alvo a 820 metros por segundo, perfurando o peito em 0,03 segundos, causando hemorragia interna imediata. O homem caiu para trás, o cigarro rolando no chão, sem emitir som audível, além de um gorgolejo fraco.
Imediatamente, o sargento rolou para a direita, cobrindo 5 metros em posição de rastejo, o coração acelerando para 110 batimentos. 2 segundos após o disparo, vozes em árabe ecoaram da sala adjacente. O que foi isso? E verifique a porta. Confusão inicial. Os inimigos, estimados em 4 na sala principal, pausaram por 7 segundos, um deles se levantando sem arma em mãos, varrendo o corredor com uma lanterna Maglite de 200 lumens, iluminando poeira em suspensão. O sargento, agora a 5 metros da porta, mirou no feixe de luz. Disparo a 02, 48, 21. O segundo alvo, peito exposto, tombou com impacto no ombro esquerdo, fraturando a clavícula e perfurando o pulmão. Ele gritou por 3 segundos antes de silenciar, alertando os demais. A reação veio rápida, mas descoordenada. Um terceiro combatente, armado com AK-47, disparou uma rajada de 3 tiros às cegas pelo corredor. As balas de 62 mm ricocheteando nas paredes de concreto a 2 metros de distância, fragmentos de reboco voando a 10 gramas por metro cúbico. O sargento sentiu o calor do ar deslocado, mas manteve a posição, o ouvido esquerdo captando o clique do carregador sendo trocado. 30 cartuchos novos inseridos em 4 segundos. Ele respondeu com disparo controlado. Um tiro no joelho direito do atirador, a 6 metros, rompendo a patela e causando colapso imediato. O homem caiu gritando, expondo o flanco. Segundo disparo, 1 segundo após. Centro de massa, parando o coração em falha ventricular. Escalada. Os restantes na sala principal, 3 agora confirmados, ativaram rádios portáteis, chamando reforços do andar inferior. Intruso no segundo andar, 2 abatidos, transmitido em código simples, com estática interferindo a 20% da clareza. Um deles ergueu um RPG-7, mas o tubo de 85 mm enroscou em uma barricada de madeira, atrasando o lançamento por 12 segundos. O sargento usou o intervalo. Granada M67 arremessada em arco de 7 metros. Fusível de 4, 2 segundos ativado ao soltar. A explosão às 02, 48, 45 liberou 180 gramas de composição A1. Fragmentos de aço voando a 600 metros por segundo, matando um instantaneamente com estilhaços no pescoço e ferindo o outro no braço esquerdo, reduzindo sua mobilidade a 30% de eficácia. O prédio tremeu levemente com a detonação, poeira caindo do teto em 50 gramas por metro quadrado. O sargento avançou 4 metros, o rifle ainda quente a 60 graus Celsius na coronha. Paranoia se instalou, sombras no canto do olho, possivelmente ecos de tiros, ou inimigos se movendo pelo duto de ventilação a 2 metros de altura. Relatos de rádio inimigos contraditórios chegavam fragmentados. Ele está sozinho e chamem o esquadrão, alimentando a incerteza. Ele pausou por 5 segundos, escutando. Passos no andar de baixo, 4 pares aproximando-se da escada, subindo em formação de 2 por 2, intervalos de 3 metros. A 02, 49, 10, o primeiro reforço surgiu na escada, AK-47 erguido. Disparo do sargento, cabeça a 10 metros, calibre 5. 56 mm penetrando o crânio em 0,02 segundos, morte cerebral imediata. O corpo bloqueou a escada por 8 segundos, causando hesitação nos seguintes. Erro tático. Eles empurraram o cadáver para baixo, expondo-se em fila. 2 disparos sequenciais, um no peito, outro no abdômen, ambos caídos em 4 segundos totais. Hemorragias internas estimadas em 2 litros de perda sanguínea por minuto. A pressão aumentava. Do telhado adjacente, um atirador inimigo com mira telescópica PSO-1, calibre 7. 62 mm, avistou o flash residual do silenciador através de uma janela quebrada. Disparo inimigo a 02, 49, 25. Bala passando a 30 centímetros da cabeça do sargento, estilhaçando azulejo a 2 metros. Ele se jogou ao chão,
rolando 3 metros para a cobertura, o ombro contuso, latejando com dor de nível 6 em 10. Adaptação inimiga. O atirador ajustou a mira, mas o vento de 5 nós desviou o próximo tiro por 1 metro. Para mais relatos táticos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. O sargento verificou o carregador. 18 cartuchos restantes. O prédio, agora um labirinto de corpos e fumaça, ecoava com o silêncio interrompido por gemidos distantes. Ele prosseguiu. O relógio marcando 02, 49, 40, com 11 minutos restantes até o prazo de extração. A 02, 49, 45, o sargento avançou pelo corredor leste do segundo andar, os passos medidos em 0,7 metro por segundo para evitar rangidos no piso de azulejo rachado. A poeira da explosão anterior pairava a 1 metro de altura, reduzindo a visibilidade para 4 metros sob o visor noturno que filtrava o verde em tons de cinza. Seu pulso estabilizava em 105 batimentos por minuto. A respiração agora em ciclos de 3 segundos de inspiração e 5 de expiração, ajustada para o esforço contínuo. O M4A1, com cano ainda aquecido a 45 graus Celsius, balançava levemente no sling de nylon, peso total agora de 3,8 quilos após o uso da granada. Ele contava 18 cartuchos no carregador atual, mais 2 reservas de 30 cada, totalizando 78 munições disponíveis. O ombro esquerdo latejava com intensidade 7 em 10, forçando uma postura assimétrica que reduzia a precisão em 15% para tiros à esquerda. A 6 metros à frente, uma porta interna de madeira compensada, reforçada com tábuas de 5 centímetros de espessura, separava o corredor de uma sala de armazenamento improvisada. Inteligência de 12 horas antes estimava 2 combatentes ali, guardando caixas de munição de 7. 62 mm e explosivos plásticos C4, equivalentes a 2 quilos por unidade. O sargento pausou a 2 metros da porta, o ouvido direito pressionado contra a madeira por 8 segundos. Respiração pesada de um homem, tosses irregulares indicando poeira inalada e o clique metálico de um carregador AK sendo inserido. Nenhum som de rádio, isolamento tático momentâneo. Ele calculou o posicionamento, joelhos flexionados a 90 graus, centro de gravidade baixo a 0, 8 metros do solo, rifle erguido em ângulo de 15 graus para entrada rápida, chute na porta a 02. 49, 53, impacto com a sola da bota tamanho 10, força de 150 quilos, abrindo a porta em 4 segundos com estilhaços de dobradiça voando 1 metro. O primeiro alvo, um combatente de cerca de 30 anos, 1,65 metros de altura, estava agachado a 3 metros, examinando uma caixa de 20 quilos de cartuchos. Disparo imediato. Projétil 5. 56 metros no centro de massa, a 720 metros por segundo, perfurando o externo e rompendo a aorta em 0,05 segundos. O homem caiu para trás, derrubando a caixa que se abriu, espalhando 50 cartuchos pelo chão em um raio de 2 metros. Sangue arterial jorrou a 200 mililitros por segundo, formando poça de 0,3 litro em 10 segundos. O segundo combatente, posicionado a 5 metros atrás de uma estante de metal, de 2 metros de altura, reagiu com 2 segundos de atraso, erro humano comum em baixa luminosidade. Ele ergueu um AK-47, calibre 7, 62,39 mm, mas o cano tremeu com pulso acelerado a 120 batimentos por minuto, desvio de 10 graus. Rajada de 4 tiros, balas impactando a estante a 8 metros do sargento, perfurando metal com espessura de 2 milímetros e ricocheteando para o teto, onde fragmentos de gesso caíram em 30 gramas. O sargento rolou para a esquerda, cobrindo 2 metros em posição baixa, o joelho direito raspando no concreto e abrindo um corte de 3 centímetros. Resposta: 2 disparos controlados a 02, 50, 01. Primeiro no braço direito do atirador, fraturando o húmero e derrubando a arma.
Segundo no pescoço, seção da carótida, morte por exsanguinação em 15 segundos. O corpo convulsionou por 4 segundos, derrubando uma pilha de caixas que revelaram 4 quilos de C4 não detonado. Contraste imediato. O silêncio da sala contrastava com o caos do corredor anterior, onde gemidos dos feridos ecoavam a 20 decibéis. O sargento vasculhou os corpos em 12 segundos. Recuperou 2 carregadores AK, de 30 cartuchos cada, peso de 5 kg total, e um rádio portátil com bateria a 60% de carga. Nenhum documento identificável. Uniformes civis misturados com coletes táticos de Kevlar importado, resistentes a 9 mm em 80% dos ângulos. Ele prosseguiu para a janela leste, a 8 metros, agachado para evitar silhueta contra o luar filtrado pela poeira. Lá fora, o vento noroeste aumentava para 7 nós, carregando areia que reduzia a visibilidade a 10 metros. Do prédio oposto, a 25 metros, luzes de lanternas piscavam. Reforços inimigos, estimados em 6 homens, movendo-se em formação de equipe de fogo, intervalos de 4 metros. Escalada tática. Os reforços do andar inferior, agora 3 sobreviventes da escada, adaptaram-se após o bloqueio inicial. Eles usaram o duto de ventilação lateral, um tubo de 6 metros de diâmetro, rastejando 15 metros em 45 segundos para flanquear o segundo andar. O sargento ouviu o arranhar metálico a 02, 50, 20, vindo de uma grade de 30 a 30 centímetros no teto da sala de armazenamento. Paranoia surgiu. Sombra no visor noturno, possivelmente ilusão ótica da poeira ou movimento real. Relatos de rádio inimigos, captados no dispositivo confiscado, fragmentados. Ele tem granadas e cubram o flanco norte, com interferência de 30% devido a geradores próximos. Incerteza alimentava o medo. Quantos no duto? Armados com facas ou pistolas? Ele posicionou o rifle apontado para a grade, dedo no gatilho com pressão de 5 quilos, esperando o ciclo respiratório. O primeiro a emergir às 02, 50, 35. Cabeça e ombros de um combatente de 22 anos, mãos nuas, escorregando no metal enferrujado. Disparo único. 5. 56 milímetros na têmpora esquerda, penetrando o crânio a 800 metros por segundo, morte instantânea com sangue e tecido cerebral espirrando 1 metro para trás no duto. O corpo bloqueou a passagem por 10 segundos, causando pânico audível. Sussurros em árabe. Ele está aqui! E um empurrão que fez o cadáver cair 2 metros ao chão com impacto de 70 quilos. Os 2 restantes hesitaram, erro plausível em espaço confinado. Um tentou recuar, raspando o cotovelo e emitindo um gemido de 15 decibéis. O sargento mirou no som. Disparo através da grade, acertando o torso a 3 metros, perfurando o fígado e causando colapso hemorrágico. O último, vendo o companheiro cair, disparou uma pistola Makarov de 9 mm do duto, 3 tiros errando por 40 centímetros, balas embedindo no concreto a 5 metros. Adaptação inimiga. Os reforços externos, agora a 15 metros da janela, usaram cobertura de um carro abandonado, um Toyota de 5 tonelada com portas blindadas por placas de 5 milímetros. Um deles, com RPG-7, mirou o segundo andar através de mira óptica simples. Tubo de 85 mm carregado com projétil HIT. Lançamento às 02, 50-50. O foguete viajou 18 metros em 0,08 segundos, impactando a fachada a 2 metros da janela. Explosão de 500 gramas de alto explosivo, liberando onda de choque de 200 kPa, estilhaçando vidro e concreto em raio de 6 metros. O sargento foi arremessado 3 metros para trás, orelha esquerda zumbindo a 90 decibéis. Contusão no peito elevando a dor para nível 8 em 10. Detritos de 200 gramas caíram, incluindo um fragmento de metal que cortou o antebraço direito em 4 centímetros. Perda de 50 mililitros de sangue. Ele se recompôs em 6 segundos, rastejando para a porta oposta. O coração a 130 batimentos por minuto. Pressão contínua.
Os 6 externos avançavam, divididos em 2 grupos de 3, um cobrindo com AK-47 em rajadas supressoras de 10 tiros por minuto, balas traçantes de 7, 62 mm, iluminando a noite a cada 5 disparos. O outro grupo escalava o entulho externo com ganchos improvisados, subindo 3 metros em 20 segundos. O sargento verificou o ferimento. Pressão manual com gaze de 10 e 10 centímetros, estancando o sangramento em 80%. Carregador trocado em 3 segundos. 30 cartuchos novos. Às 02, 51, 10, ele posicionou-se na escada interna descendente, ouvindo passos de 4 inimigos no primeiro andar, intervalos de 2 metros, armas engatilhadas. A nova tática inimiga era clara. Cerco coordenado, com rádio confirmando: fechem as saídas, ele sangra. Mas o atraso na comunicação, 15 segundos de estática, permitiu uma janela. O sargento desceu 3 degraus, mirou o primeiro da escada inferior. Disparo na perna, a 8 metros, rompendo a fêmur e causando queda em dominó que atrasou os demais por 12 segundos. Confusão. Um gritou: "Ele desce!" Disparando às cegas para cima, balas passando 50 centímetros acima. Resposta: rajada de 3 tiros, 2 acertos no peito do atirador, parando-o com hemotórax bilateral. O prédio, agora com fumaça de cordite a 0, 5 metros de densidade, ecoava com um avanço inevitável. Tempo decorrido desde o primeiro disparo, 2 minutos e 58 segundos. Inimigos restantes estimados: 9, incluindo os externos. O sargento pausou, escutando o vento uivar. O relógio a 02, 51, 25, com 10 minutos até a extração. A 02, 51, 30, o sargento desceu mais 2 degraus da escada interna. O piso de concreto irregular, rangendo sob o peso de 82 quilos, distribuídos em uma base de 0,4 metro quadrado. A fumaça da cordite anterior densificava o ar, a 0,7 metros de altura, irritando as vias respiratórias e reduzindo a visibilidade para 3 metros no visor noturno AN-PVS-14, que agora mostrava artefatos de poeira como manchas estáticas. Seu pulso subia para 135 batimentos por minuto. A respiração forçada em ciclos de 2 segundos de inspiração e 4 de expiração, para compensar a fadiga acumulada de 52 horas sem repouso pleno. O ferimento no antebraço direito sangrava intermitentemente, 20 mililitros a cada 30 segundos, apesar da gaze pressionada, elevando o risco de perda total de 500 mililitros em 15 minutos. O M4A1, com 27 cartuchos restantes no carregador atual, pesava 3,9 quilos no sling, o cano esfriando para 35 graus Celsius após 20 segundos de inatividade. No primeiro andar, os 4 inimigos restantes formavam uma barricada improvisada com um sofá de couro de 80 quilos e caixas de madeira vazias, posicionadas a 5 metros da base da escada. Inteligência de rádio captada indicava coordenação. 2 com AK-47 de 7, 60 Stage 39 mm. Um com uma submetralhadora PPS-HK-41 de 7, 60 DNSM de baixa velocidade, e o líder com um rádio Motorola de alcance 500 metros, transmitindo posições a 10 palavras por minuto em árabe codificado. Eles haviam aprendido com os erros anteriores, intervalos ampliados para 4 metros, um vigia no flanco sul cobrindo a entrada lateral com uma escopeta de calibre 12, raio efetivo de 30 metros em ambiente fechado. O sargento pausou no patamar intermediário, a 7 metros da base, o ouvido esquerdo captando vozes abafadas. "Espere o sinal, e ele vem pela escada", com eco de 2 segundos devido à acústica do concreto. Cálculo rápido. Ângulo de tiro descendente de 30 graus, gravidade adicionando 5% de trajetória à bala. Ele ajustou a mira, dedo no gatilho com 8 quilos de pressão, alinhando o ciclo cardíaco com a expiração. Disparo, às 02, 51, 42,
Projétil 5, 56 mm no vigia da barricada, a 6 metros, atingindo o ombro direito e fraturando a escápula, derrubando-o para trás com perda de equilíbrio em 0,6 segundos. O homem gritou por 5 segundos, alertando os demais, mas o impacto inicial causou confusão. O atirador, com PPS AK-41, virou-se 90 graus errados, varrendo o ar vazio com uma rajada de 15 tiros em 3 segundos, balas embedindo no teto a 2 metros acima, fragmentos de reboco caindo em 40 gramas. O sargento desceu os últimos degraus em rastejo, cobrindo 4 metros em 8 segundos, o joelho ferido raspando e ampliando o corte para 5 centímetros. Resposta imediata. Segundo disparo no atirador da PPS Gaga, centro de massa a 5 metros, perfurando o diafragma e causando asfixia por pneumotórax em 10 segundos. O corpo convulsionou, derrubando uma caixa que rolou 3 metros, expondo munição de 7,62 mm, espalhada em 20 cartuchos. Os 2 restantes adaptaram. Um rolou para a cobertura atrás do sofá, elevando o AK-47 e disparando uma rajada supressora de 8 tiros, balas de 7,60 mm e passando a 25 centímetros do sargento, ricocheteando na parede oposta e fragmentando azulejo em 15 gramas por impacto. O outro, o líder, ativou o rádio. Reforços no primeiro andar, fogo pesado. Transmissão clara a 80%, apesar da interferência de 20 decibéis de estática. Escalada. Os 3 externos do Grupo Sul, agora integrados via janela quebrada, a 10 metros, entraram pelo flanco leste, movendo-se em formação de cunha com intervalos de 3 metros. Armados com 2 AK e um RPG-7 vazio, recarregando o projétil HIT de 85 mm em 15 segundos, eles cometeram um erro plausível. O primeiro tropeçou em detritos de 50 quilos de escombros, caindo por 2 segundos e expondo o flanco. O sargento, agora atrás de uma pilha de tijolos de 1 metro de altura, mirou através da fumaça. Disparo a 02, 51, 55. Perna esquerda do intruso, rompendo a tíbia e causando imobilização imediata. O homem arrastou-se 1 metro, gritando a 25 decibéis, alertando seus companheiros. Eles responderam com fogo cruzado, 12 tiros de AK em arco de 180 graus, densidade de balas a 2 por metro quadrado, forçando o sargento a recuar 2 metros para uma porta lateral, o ombro contuso, impactando a madeira com dor nível 9 em 10. Contraste. O primeiro andar, outrora um salão comercial com balcões de metal de 2 metros, agora era um labirinto de sombras e ecos, onde o silêncio pós-rajada durava 4 segundos antes de novos sons, passos arrastados, cliques de carregadores. O sargento verificou o ferimento no braço, sangramento reduzido a 10 mililitros por minuto com pressão renovada, mas visão periférica borrada por suor salgado nos olhos, reduzindo precisão em 10%. Ele avançou para o balcão central, 4 metros de distância, usando-o como cobertura de 9 metros de altura. Paranoia crescia, sombras no canto sudoeste, possivelmente ilusões da fumaça densa a 2 metros, ou o terceiro externo se infiltrando pelo teto falso, um painel de gesso de 2 centímetros de espessura. Relatos de rádio inimigos contraditórios. Ele sangra, avance versus pare em armadilha, com delay de 8 segundos na comunicação devido à bateria baixa no dispositivo confiscado. A 02:52. 10, o líder da barricada emergiu, AK erguido em posição de ombro a 7 metros. Disparo do sargento, 2 tiros controlados, primeiro no braço de sustentação, fraturando o rádio e derrubando a arma. Segundo no joelho, colapso em 3 segundos com hemorragia femoral de 300 mililitros por minuto. O homem caiu gemendo, expondo o flanco aos seus. Adaptação inimiga. Os 2 restantes do flanco leste usaram granadas de mão F1, peso 600 gramas cada, raio letal de 6 metros. Arremesso a 02, 52, 18. Primeira granada rolou 5 metros sob o balcão, fusível de 3, 5 segundos ativado. O sargento rolou para a direita,
cobrindo 5 metros em 2 segundos, a explosão liberando 100 gramas de TNT e fragmentos a 200 metros por segundo, estilhaçando o balcão em raio de 4 metros e ferindo sua perna esquerda com estilhaço de 2 gramas, corte de 6 centímetros e perda de 30 mililitros de sangue. A segunda granada foi interceptada. O sargento chutou-a de volta em arco de 4 metros, impactando o lançador a 6 metros. Detonação a 02, 52, 25. Matou o arremessador instantaneamente com fragmentos no torso, perfurações múltiplas causando choque hemorrágico e feriu o companheiro no braço com 5 estilhaços, reduzindo mobilidade a 40%. Confusão. O sobrevivente do flanco gritou por rádio: "Granada reversa, recuem!" Mas o delay de 10 segundos permitiu avanço. O sargento, agora com 22 cartuchos restantes, rastejou 5 metros através da poeira pós-explosão, densidade de partículas a 100 por centímetro cúbico, o pulso a 140 batimentos. Ele mirou o último da barricada, a 8 metros, disparo no pescoço, seção da jugular, morte por asfixia em 20 segundos. Pressão externa. Os 3 do Grupo Norte, estimados a 12 metros da entrada principal, adaptaram com fogo de supressão, rajadas de 20 tiros por minuto de AK, balas traçantes iluminando o interior a cada 4 disparos. O vento noroeste, agora a 8 nós, carregava areia pela janela, reduzindo visibilidade a 8 metros. O sargento pausou atrás de uma coluna de concreto de 30 centímetros de diâmetro, escutando. Passos de 2, aproximando-se pela rua lateral. Intervalos de 5 metros, um carregando o RPG recarregado. Erro tático deles. Conversa audível a 15 metros. Ele está fraco, subestimando a resiliência. A 02, 52, 45, ele posicionou-se na porta externa, rifle pronto. Disparo através da fenda, primeiro no portador do RPG, a 10 metros, centro de massa, impedindo o lançamento. O projétil de 85 milímetros caiu inerte, rolando 2 metros. Segundo disparo no companheiro, perna, colapso e exposição. O terceiro hesitou. Erro humano em baixa luz, erguendo as mãos por 3 segundos antes de sacar uma pistola. Disparo final, cabeça, a 9 metros, morte cerebral imediata. O prédio ecoava com silêncio relativo, interrompido por gemidos distantes e o zumbido de rádios. Tempo desde entrada, 3 minutos e 58 segundos. Inimigos restantes, 3, possivelmente no porão ou telhado. O sargento verificou munição. 18 cartuchos. Ferimentos acumulavam. Perda sanguínea total de 150 mililitros, fadiga elevando o tempo de reação em 20%. Relógio a 02, 53, 00, 8 minutos até a extração. A poeira assentava, revelando corpos em posições inertes, o ar frio a 7 graus Celsius, infiltrando-se pelas brechas. Às 02, 53, 05, o sargento moveu-se para o porão do prédio através de uma escada descendente de concreto, degraus de 20 centímetros de altura e 30 de largura, úmidos por infiltração de água de 2 mililitros por minuto, devido a rachaduras no teto. A temperatura caía para 5 graus Celsius no subsolo, com umidade relativa de 85%, formando condensação no visor noturno, reduzindo a clareza óptica em 12%. Seu pulso mantinha-se em 138 batimentos por minuto, a fadiga elevando o tempo de reação para 0, 8 segundos em alvos estáticos. O ferimento no antebraço sangrava 15 mililitros a cada 45 segundos, totalizando 200 mililitros perdidos até então, com o curativo improvisado de gases saturada limitando a mobilidade do punho em 25%. O M4A1 carregava 18 cartuchos no magazine atual, mais um reserva de 30, peso total do kit agora em 5 quilos incluindo os itens confiscados. 2 carregadores AK e o rádio Motorola com sinal intermitente. O porão media 10 metros por 8. Paredes de alvenaria de 40 centímetros de espessura, iluminado fracamente por uma lâmpada de 40 watts, pendurada a 5 metros de altura.
balançando com vibrações residuais da explosão anterior. Detritos de construção ocupavam 30% do espaço. Pilhas de sacos de cimento de 50 quilos cada, canos expostos de PVC de 10 centímetros de diâmetro e poças de água de 5 centímetros de profundidade em áreas baixas. Inteligência prévia de 18 horas estimava o porão como depósito de suprimentos com 3 combatentes remanescentes. Um técnico de explosivos, um atirador e um comunicador armados com pistolas Makarov de 9mm, alcance efetivo de 25 metros, e facas de combate de 20 centímetros de lâmina. Eles haviam se retirado para lá após os primeiros contatos, usando túneis improvisados de 2 metros de altura conectados a esgotos adjacentes, intervalos de 5 metros entre posições. O sargento desceu os primeiros degraus em rastejo, joelhos flexionados a 45 graus, cobrindo 2 metros em 10 segundos para minimizar silhueta contra a luz fraca. Respiração controlada, inspiração de 2 segundos, expiração de 4, reduzindo ruído a 20 decibéis. A 4 metros abaixo, o primeiro alvo surgiu. O comunicador, 35 anos, agachado atrás de uma pilha de caixas de 1 metro de altura, ajustando o rádio com frequência de 145 MHz. Som de estática audível a 3 metros, volume baixo a 15 decibéis. Cálculo, ângulo de tiro de 25 graus descendente, distância efetiva 5 metros. Disparo a 02, 53, 15, projétil, 5, 56 mm no centro do torso, velocidade 750 metros por segundo, perfurando o pericárdio e causando parada cardíaca em 4 segundos. O corpo tombou para frente, o rádio caindo na poça com splash de 0. 1 litro, transmissão interrompida a meio código, intruso no porão, reação imediata. O atirador, posicionado a 6 metros à direita atrás de um cano de 15 centímetros de diâmetro, girou com Makarov erguida, pulso tremendo com aceleração de 0,9 segundos, erro de hesitação em espaço confinado. Ele disparou 4 tiros de 9mm, balas embedindo no concreto a 40 centímetros da cabeça do sargento, ricochetes produzindo fragmentos de 5 gramas voando a 200 metros por segundo. O sargento rolou para a esquerda, cobrindo 5 metros em 3 segundos. O ombro contuso impactando o degrau com dor nível 9 em 10. Visão borrada por suor por 2 segundos. Resposta: disparo controlado no braço estendido do atirador, fraturando o rádio e derrubando a pistola. Segundo tiro no pescoço, seção da traqueia, morte por asfixia em 12 segundos com gorgolejo audível a 10 decibéis. O técnico de explosivos, último remanescente, adaptou-se rapidamente. Ele ativou um dispositivo improvisado de 1 kg de C4, conectado a fios de detonação de 3 metros, posicionado a 7 metros no canto sudoeste. Raio letal estimado de 8 metros. Som de clique metálico ecoou por 1 segundo. Fusível eletrônico de 5 segundos iniciado. Confusão inimiga. Sem rádio funcional, ele gritou em árabe: "Exploda agora!" Mas o delay no circuito, falha humana em solda frouxa, estendeu o fusível para 7 segundos. O sargento ouviu o zumbido baixo a 2 decibéis, paranoia instantânea, eco ou armadilha real. Ele rastejou 4 metros para a cobertura atrás de sacos de cimento de 80 centímetros de altura, calculando trajetória de fragmentos. Explosão às 02, 53, 28. 1 kg de C4 liberou onda de choque de 800 kPa, estilhaçando caixas em raio de 5 metros, detritos de madeira e metal voando a 900 metros por segundo, perfurando o cano e liberando vapor de água a 50 graus Celsius em 0,2 litro por segundo. O sargento foi atingido por fragmento de 10 gramas no flanco direito, corte de 5 centímetros, com perda de 40 mililitros de sangue, elevando o total perdido para 240 mililitros. Dor aguda nível 8 em 10, mas ele manteve posição, o pulso subindo para 145 batimentos.
O técnico emergiu da fumaça densa a 5 metros de densidade, tossindo com inalação de 100 partículas por centímetro cúbico, visão reduzida a 1 metro. Ele sacou uma faca de 20 centímetros, avançando em passos de 0,5 metros por segundo. Erro tático. Silhueta exposta contra a lâmpada balançante. Disparo às 02, 53, 35, 5, 56 mm na coxa esquerda, rompendo a artéria femoral e causando colapso em 2 segundos, hemorragia de 400 mililitros por minuto. O homem arrastou-se 1 metro, a faca caindo inerte, morte por choque hipovolêmico em 20 segundos. Silêncio no porão durou 6 segundos, interrompido por goteiras de água a 1 mililitro por segundo, e o zumbido residual do rádio danificado. O sargento vasculhou os corpos em 15 segundos, recuperou 20 cartuchos de 9 milímetros, peso 2 kg e um detonador reserva com bateria a 40% de carga. Nenhum mapa ou inteligência nova, apenas um celular Nokia de 200 gramas com 3 chamadas não atendidas nas últimas 5 horas. Ele subiu a escada em 12 segundos. O ferimento no flanco latejando com cada degrau, reduzindo velocidade em 15%. No primeiro andar, a fumaça dissipava-se lentamente, visibilidade melhorando para 6 metros, mas o vento externo de 9 nos infiltrava a areia pelas janelas, formando dunas de 2 centímetros de altura. Escalada externa, os 3 remanescentes do telhado adjacente, agora confirmados por rádio captado fragmentado. Porão limpo. Avancem pelo norte. Adaptaram tática para caça coordenada. Eles dividiram-se. 2 com AK-47 descendo por uma escada de incêndio de metal de 4 metros de altura, intervalos de 3 metros, e o terceiro com mira telescópica PSO-1, posicionando-se a 20 metros no telhado oposto, calibre 7. 62 mm Dragunov. Alcance efetivo 800 metros, mas reduzido a 50 em urbano. Erro plausível. O primeiro descendo tropeçou na grade enferrujada, caindo 1 metro com ruído de 30 decibéis, expondo posição. O sargento, na entrada do porão, mirou pela porta semiaberta a 8 metros. Disparo a 02, 53, 50, centro de massa, perfurando o pulmão esquerdo e causando pneumotórax imediato. O homem pendurou-se na grade por 5 segundos antes de cair 3 metros ao chão com impacto de 75 quilos. Os 2 restantes hesitaram por 4 segundos. Confusão audível. Ele ouviu! Eles dispararam rajada supressora de 10 tiros cada. Balas de 7. 62 metros embedindo na fachada de concreto, a 30 centímetros da porta, fragmentos de 20 gramas ricocheteando para dentro. O sargento recuou 2 metros para a cobertura de parede de 25 centímetros de espessura, o ouvido direito zumbindo a 80 decibéis do eco. Adaptação. O atirador no telhado ajustou mira, vento de 9 nós desviando o primeiro tiro por 0,5 metro, bala passando 40 centímetros acima da cabeça do sargento e estilhaçando telha a 2 metros. Segundo tiro a 02, 54, 00, impacto na parede a 15 centímetros, vibração transmitida ao solo em 2 segundos. Pressão aumentava. Os 2 na escada recarregaram em 5 segundos cada, 30 cartuchos novos, e avançaram cobrindo-se mutuamente, intervalos reduzidos para 2 metros. O sargento trocou o carregador em 4 segundos, 30 cartuchos frescos. Ele posicionou-se na janela lateral, a 10 metros da escada, calculando o ângulo de 35 graus. Disparo no segundo homem. Perna de suporte, fraturando a fíbula e causando queda em dominó que atrasou o terceiro por 8 segundos. O caído gritou a 20 decibéis, expondo o flanco. Segundo disparo, abdômen, hemorragia interna de 1 litro por minuto. O último desceu correndo, erro de pânico, AK erguido alto. Rajada de 3 tiros do sargento a 02, 54, 12. 2 acertos no peito, parada respiratória em 6 segundos. O atirador no telhado, isolado, transmitiu por rádio. 2 abatidos, cerquem o prédio.
mas interferência de 40% devido à poeira reduziu clareza. Ele recuou 5 metros no telhado, preparando tiro de longa distância. O sargento, agora com 25 cartuchos restantes, moveu-se para a saída norte, o corpo fadigado, elevando respiração para 28 ciclos por minuto. Ferimentos totais. Perda sanguínea de 300 mililitros, risco de hipotensão em 20 minutos. Tempo decorrido, 5 minutos e 25 segundos desde o primeiro contato. Inimigos restantes, 1 confirmado, possivelmente mais em reserva externa. O relógio marcava 02, 54, 26 minutos até a extração. A noite fria persistia, o vento uivando a 10 nós, carregando o cheiro de pólvora e sangue pelo ar denso. Às 02, 54, 25, o sargento emergiu pela saída norte do prédio. O portal de metal retorcido, de 2 metros de largura, rangendo sob o empurrão de 80 quilos de força, abrindo-se em 3 segundos, com ferrugem soltando-se em flocos de 5 gramas. A rua externa, estreita com 4 metros de largura, estava coberta por uma camada de areia de 3 centímetros soprada pelo vento noroeste a 10 nós. Temperatura ambiente em 6 graus Celsius, criando condensação no cano do M4A1, reduzindo a aderência em 10%. Seu pulso estabilizava em 140 batimentos por minuto, a fadiga de 54 horas sem sono, elevando o tempo de reação para 0,9 segundos em movimentos finos. Perda sanguínea totalizada 320 mililitros, com o ferimento no flanco direito infiltrando gaze e causando dormência no quadril, limitando a locomoção em 12%. O rifle carregava 25 cartuchos no magazine atual, mais um reserva de 30, peso do kit agora em 8 quilos, incluindo itens confiscados, carregadores AK, cartuchos de 9mm e o detonador reserva com carga a 35%. O último inimigo confirmado, o atirador no telhado adjacente a 25 metros, posicionava-se atrás de uma chaminé de tijolo de 1,5 metro de altura, Dragunov SVD de 7. 72,54 metros IR, com mira PSO-1, ajustada para 50 metros em urbano, alcance efetivo reduzido pela poeira a 30 metros. Ele havia reconhecido o intruso como ameaça isolada via rádio fragmentado. Soldado americano sozinho, prioriza em eliminação. Transmissão em código com 50% de clareza devido à interferência de geradores a 100 metros. Adaptação tática. Ele se moveu 4 metros para o flanco oeste, usando cobertura de parapeito de concreto de 20 centímetros, calculando ventos para desvio de 0,7 mil. 2 reforços externos, estimados a 15 metros na rua leste, formavam equipe de caça organizada, um com AK-47 e o outro com RPG-7 recarregado, intervalos de 5 metros, movendo-se em zigue-zague para evitar linhas de tiro diretas. O sargento pausou na soleira, joelhos flexionados a 60 graus, centro de gravidade a 0,7 metros do solo. Visor noturno filtrando o verde em cinza, com visibilidade de 12 metros através da areia suspensa a 50 partículas por centímetro cúbico. Respiração. Inspiração de 2, 5 segundos, expiração de 5, minimizando o ruído a 18 decibéis. Som audível a 8 metros, passos arrastados dos reforços, um tossindo com poeira inalada, frequência de 1 tosse por 10 segundos. Paranoia instalou-se. Sombra no beco adjacente, possivelmente ilusão da luz lunar filtrada, ou terceiro homem invisível com faca. Relatos de rádio captados no Motorola. Ele sai pelo norte, cerquem em 30 segundos. Contraditório com mantenham distância, ele tem munição, delay de 12 segundos alimentando incerteza. Quantos no total? Armados com IEDs remotos ou apenas fogo direto? Cálculo. Ângulo para o primeiro reforço, a 10 metros na rua leste, expondo-se ao virar a esquina de um muro de 1,8 metro. Disparo às 02, 54, 35,
projétil 5, 56 metros no joelho direito, velocidade 780 metros por segundo, fraturando a patela e causando colapso imediato em 0,4 segundos, o homem caindo com 70 quilos de impacto no asfalto, gritando a 22 decibéis e expondo o flanco ao companheiro. Erro inimigo. O portador do RPG hesitou por 2 segundos. Tubo de 85 mm erguido alto demais. Desvio de 15 graus. Ele disparou o projétil HIT a 02, 54, 38. Foguete viajou 12 metros em 0,07 segundos, mas o vento desviou por 2 metros, impactando o muro a 3 metros da saída. Explosão de 400 gramas de alto explosivo, liberando fragmentos de concreto de 150 gramas voando a 0,0 metros por segundo, acertando o ombro esquerdo do sargento com corte de 4 centímetros e perda adicional de 25 mililitros de sangue. O sargento rolou para a direita, cobrindo 5 metros em 4 segundos, atrás de um barril de óleo vazio de 200 litros, o metal de 3 mm absorvendo o eco da explosão a 110 decibéis. Dor no ombro subiu para nível 9 em 10. Visão periférica contraída por 3 segundos devido à poeira nos olhos. Resposta: disparo através da fumaça pós-explosão. Densidade 0,8 metro, acertando o atirador do RPG no torso a 8 metros, perfurando o fígado e causando hemorragia interna de 800 mililitros por minuto. Colapso em 5 segundos com o tubo caindo inerte. O primeiro reforço, imobilizado, arrastou-se 1 metro, sacando uma pistola Makarov de 9 mm e disparando 3 tiros erráticos. Balas embedindo no barril a 20 centímetros, ricochete produzindo faíscas a 300 graus Celsius. Escalada organizada, o atirador no telhado, agora com reconhecimento formal, via binóculos de 8,30, confirmou o sargento como anomalia, um homem, múltiplos abates, transmitindo para a base a 300 metros. Solicito artilharia leve, coordenadas 33, 35N 43, 78E. Resposta inimiga. 2 novos reforços de reserva, estimados em 20 homens a 200 metros sul, mobilizados em formação de pelotão com intervalos de 6 metros, armados com 10 AK-47 e 3 RPG. Tempo de chegada projetado em 4 minutos. Eles adaptaram tática de cerco, um grupo de 4 flanqueando pelo beco oeste, usando veículos civis como o Toyota Hilux de 8 toneladas para cobertura móvel, velocidade de 5 km/h em terreno irregular. Erro plausível. O líder do flanco tropeçou em fio de IED não ativado. Delay de 8 segundos na formação. O sargento verificou munição em 5 segundos. 22 cartuchos restantes. Ele avançou 6 metros pela rua norte, usando sombras de edifícios de 3 andares para cobertura, passos de 0,6 metros por segundo no asfalto rachado com detritos de 10 gramas por metro quadrado. O atirador no telhado mirou. Primeiro tiro às 02, 54, 50, 7, 62 mm a 715 metros por segundo, desviado pelo vento em 0,8 metro, bala estilhaçando o para-brisa de um carro abandonado a 2 metros. Segundo tiro, impacto no solo, a 15 centímetros do pé do sargento. Vibração transmitida ao osso tibial, elevando dor no joelho ferido para nível 7 em 10. Adaptação do sargento. Ele mirou a chaminé, ângulo de 45 graus ascendente, disparo a 02, 54, 55, 5, 56 mm ricocheteando no tijolo e fragmentando a mira PSO-1, estilhaços de vidro acertando o olho esquerdo do atirador, reduzindo visão a 20% e causando pânico audível, grito de 18 decibéis ecoando por 4 segundos. Confusão no flanco oeste. Os 4 reforços pausaram a 12 metros, rádios trocando atirador ferido, avancem devagar, mas delay de 15 segundos permitiu ao sargento reposicionar-se atrás de um muro de 2 metros de altura. Paranoia crescia. Ecos de passos múltiplos, possivelmente 6 ou 8, ou ilusão acústica da acústica urbana. Falta de visuais alimentava dúvida. Quantos no beco? Com granadas ou apenas rifles?
Ele pausou por 7 segundos escutando tosses coordenadas, um carregador sendo inserido com clique metálico a 10 decibéis. Disparo inicial no líder exposto, perna de avanço a 9 metros, fraturando a fêmur e causando queda que bloqueou o beco por 10 segundos, expondo os seguintes em fila. Rajada de 4 tiros, 2 acertos no segundo homem, peito e abdômen, hemorragia de 2 litros por minuto. O terceiro rolou para a cobertura, mas errou o contra-ataque com rajada de 5 tiros de AK, balas passando 35 centímetros acima, embedindo em parede a 4 metros. O quarto reforço adaptou, arremessou granada F1 de 600 gramas em arco de 7 metros, fusível de 4 segundos. O sargento rolou 3 metros para o lado, explosão liberando 120 gramas de TNT e fragmentos A1. 100 metros por segundo, cratera de 0, 5 metros no asfalto e detritos de 100 gramas voando, um acertando sua panturrilha esquerda com corte de 3 centímetros e perda de 15 mililitros. Dor nível 8 em 10, mas ele respondeu com disparo no arremessador a 6 metros, centro de massa, parada cardíaca em 3 segundos. Os sobreviventes do flanco, 2 agora, recuaram 5 metros. Erro de pânico elevando o ruído a 25 decibéis, transmitindo perdas no norte. Reforce com pelotão. Pressão contínua. O pelotão de reserva aproximava-se a 150 metros. Divisões em 3 equipes de 6, 7 homens. Fogo de supressão iniciado com rajadas de 15 tiros por minuto de AK. Balas traçantes de 7. 62 mm iluminando a rua a cada 6 disparos, densidade de 3 balas por metro linear. O sargento rastejou 8 metros para um beco paralelo de 2 metros de largura. O corpo fadigado com pulso a 148 batimentos. Perda sanguínea total 360 mililitros, elevando o risco de fraqueza em 25%. Tempo decorrido desde a entrada no prédio. 6 minutos e 12 segundos. Inimigos restantes estimados, 18, com tentativa de eliminação organizada falhando parcialmente. Abates totais confirmados em 14, desafiando doutrina de 1 contra múltiplos em urbano, onde taxa de sobrevivência média é 40% para isolados. Ele pausou atrás de uma pilha de caixotes de 1 metro, escutando o avanço inevitável, o vento carregando poeira que borrava o visor, relógio a 02, 55, 00, 5 minutos até a extração. O ar frio penetrava os ferimentos, o silêncio entre rajadas ecoando vazio. A 02, 55, 05, o sargento rastejou mais 4 metros pelo beco paralelo. O asfalto irregular, com depressões de 5 centímetros cheias de água estagnada de 1 litro por metro quadrado, infiltrada por rachaduras nas calçadas. A poeira suspensa pelo vento de 10 nós formava uma cortina de 0, 9 metros de densidade, reduzindo a visibilidade no visor noturno a 8 metros, com artefatos de partículas aparecendo como flashes verdes intermitentes. Seu pulso mantinha-se em 148 batimentos por minuto. A fadiga de 54 horas, sem sono, elevando o tempo de reação para 1 segundo em alvos móveis, enquanto a perda sanguínea de 360 mililitros causava leve tontura, visão central contraída em 5%. O ferimento no flanco direito latejava com intensidade 8 em 10, o curativo improvisado saturado, liberando 20 mililitros a cada minuto, totalizando risco de hipotensão em 12 minutos. O M4A1 carregava 22 cartuchos no magazine atual, o cano com condensação a 6 graus Celsius, escorrendo em gotas de 0, 5 mililitros, peso do kit agora em 8. 2 quilos com os itens confiscados, 50 cartuchos AK, 20 de 9 metros e o detonador reserva a 30% de carga. O pelotão de reserva, 18 homens divididos em 3 equipes de 6, aproximava-se a 120 metros sul pela rua principal. Formação em V, invertido com intervalos de 5 metros, armados com 12 AK-47 de 7.
62,39mm, 3 RPG-7 e 2 submetralhadoras RPD de 7, 62mm em suporte de fogo, cadência de 650 disparos por minuto, mas limitada a rajadas de 20 tiros. Reconhecimento formal via rádio central. Alvo isolado confirmado. 14 abates em 6 minutos, doutrina urbana violada. Cerca em enquadrado de 50 metros, fogo cruzado. Eles adaptaram tática de eliminação organizada. Equipe Alfa flanqueando leste com 2 RPG para supressão pesada. Beta Oeste com metralhadoras para pin-down. Charlie Sul com 6 homens em linha de assalto, usando lanternas de 300 lumens para varrer sombras a cada 10 segundos. Erro inicial plausível. O líder da Alfa pisou em detrito de 30 quilos, resíduo de IED anterior, atrasando o avanço por 6 segundos e expondo silhuetas a 15 metros. O sargento pausou atrás dos caixotes de madeira de 1 metro de altura, 20 quilos cada, posicionando o rifle em ângulo de 20 graus sobre a borda superior, dedo no gatilho com 6 quilos de pressão. Respiração. Inspiração de 2 segundos, expiração de 4, 5. Alinhando o coração em 142 batimentos. Som audível a 9 metros. Passos da Beta, 4 pares aproximando-se pelo beco oeste, intervalos de 4 metros. Um carregador RPD sendo engatilhado com clique de 12 decibéis. Paranoia. Ecos de vozes em árabe fragmentados pelo rádio confiscado. Ele se move para norte, versus fique no sul, armadilha. Delay de 10 segundos devido à bateria a 25%. Sem visuais confirmados, alimentando dúvidas sobre números reais. 18 ou mais com reservas ocultas. Ele calculou. Primeiro alvo na Beta. Líder com RPD a 7 metros, torso exposto ao virar o canto. Disparo a 02, 55, 12. Projétil 5, 56mm no centro de massa, velocidade 760 metros por segundo, perfurando o externo e rompendo a veia cava em 0,04 segundos. O homem caindo com 68 quilos de impacto, a metralhadora derrubando caixotes adjacentes em raio de 2 metros. Reação. Os 3 restantes da Beta pausaram por 3 segundos, confusão audível. Líder abatido. Erguendo AK e disparando rajada de 6 tiros às cegas, balas de 7. 60mm embedindo nos caixotes a 25 centímetros, fragmentos de madeira de 15 gramas voando a 150 metros por segundo, raspando o capacete do sargento e produzindo arranhão de 2 centímetros no Kevlar. Ele rolou 2 metros para a esquerda, o joelho ferido impactando o asfalto com dor nível 9 em 10, visão borrada por poeira por 1 segundo. Resposta. Segundo disparo no atirador exposto, perna esquerda a 5 metros, fraturando a tíbia e causando colapso que bloqueou o beco por 7 segundos, expondo o terceiro em fila. Escalada. A Alfa, a 10 metros leste, ativou supressão com RPG-7. Tubo de 85mm apontado para o beco. Projétil HIT lançado a 02, 55, 20. Foguete viajou 8 metros em 0,06 segundos, impactando os caixotes com explosão de 450 gramas de alto explosivo. Onda de choque de 100 kPa arremessando o sargento 3 metros para trás. Detritos de 120 gramas perfurando o braço esquerdo com corte de 5 centímetros e perda de 30 mililitros de sangue. O zumbido na orelha esquerda atingiu 95 decibéis. Equilíbrio perdido por 4 segundos. Adaptação inimiga. Os 6 da Charlie Sul avançaram 20 metros em 15 segundos, formando linha de fogo com AK em rajadas coordenadas de 10 tiros por homem. Densidade de 4 balas por metro quadrado, traçantes, iluminando o beco a cada 5 disparos. Erro. O vento desviou 2 rajadas por 0,6 metro, balas ricocheteando em paredes de concreto a 2 metros de distância, fragmentos de reboco caindo em 50 gramas. O sargento recompôs-se atrás de um carro abandonado, Toyota de 2 tonelada, com portas de 3mm de aço, o metal absorvendo impactos de 8 balas embedidas a 30 centímetros.
Pulso a 152 batimentos, perda sanguínea, agora 410 mililitros. Fraqueza muscular reduzindo precisão em 18%. Ele mirou pela janela quebrada. Disparo no primeiro da Charlie a 12 metros. Cabeça exposta. 5. 56 miras penetrando o crânio em 0,02 segundos. Morte cerebral imediata, corpo bloqueando o avanço por 5 segundos. Confusão. Os restantes hesitaram, um gritando: "Ele tem visão noturna!" Ativando lanternas que criaram silhuetas próprias a 10 metros. Rajada de 3 tiros, acertos no segundo e terceiro, peitos perfurados causando hemotórax bilateral em cada. Colapsos em 4 segundos totais, com hemorragia de 1,5 litro por minuto combinada. Tentativa de eliminação organizada falhava parcialmente. A Beta, agora 2 sobreviventes, recuou 6 metros, mas flanqueou pelo telhado baixo de um anexo de 2 metros de altura, rastejando 8 metros em 20 segundos, com intervalos de 3 metros. O sargento ouviu o arranhar de botas no telhado de zinco de 1 milímetro, ecoando a 15 decibéis. Paranoia, sombra no visor, real ou reflexo da lua. Relatórios de rádio, flanco oeste ativo, matem-no agora. Mas interferência de 45% atrasou coordenação. Disparo ascendente a 02, 55, 35, ângulo de 40 graus, acertando o primeiro no abdômen a 9 metros, perfurando intestinos e causando choque em 8 segundos. O segundo rolou, disparando a cá de cima, 7 tiros embedindo no carro a 40 centímetros. Um fragmento de metal de 8 gramas, acertando a coxa do sargento, corte de 4 centímetros e perda de 20 mililitros. Adaptação final inimiga. A Alfa recarregou o RPG em 12 segundos, enquanto Charlie remanescente, 3 homens, usou granadas F1, arremessando 2 em arco de 10 metros cada, fusíveis de 3, 8 segundos. Primeira detonou a 4 metros do carro, 100 gramas de TNT liberando fragmentos a 1. 300 metros por segundo, cratera de 0,4 metro e onda de choque arremessando o sargento 2 metros. Orelha zumbindo a 100 decibéis, perda auditiva temporária em 20%. Segunda granada rolou sob o veículo. Ele chutou-a de volta em 1,5 segundos, impactando o arremessador a 6 metros. Explosão matando-o instantaneamente com múltiplas perfurações e ferindo o outro no braço com 4 estilhaços, mobilidade reduzida a 35%. O último da Charlie avançou 5 metros, AK erguido, erro de exposição em pânico. Disparo do sargento a 02, 55, 48. 2 tiros no torso, parada cardíaca em 3 segundos. Os 2 da Alfa hesitaram, um ativando o rádio para a artilharia. Falha no cerco, perdas 12 em 40 segundos, mas delay de 18 segundos na resposta central permitiu contra-ataque. O sargento rastejou 7 metros para o final do beco. Munição em 12 cartuchos. Corpo com perda de 450 mililitros de sangue, elevando fraqueza em 30%. Visão periférica escurecendo. Disparo final, no último RPG a 8 metros. Perna, colapso e impossibilidade de lançamento. Segundo tiro no companheiro, pescoço, exsanguinação em 10 segundos. Silêncio relativo a 02, 56, 00, interrompido por gemidos distantes e vento uivando a 11 nós. Abates totais, 18 confirmados em 7 minutos e 48 segundos desde o primeiro disparo. Anomalia estatística, violando doutrina de combate urbano, onde um isolado contra pelotão tem taxa de sobrevivência de 15%. O sargento arrastou-se 10 metros para ponto de extração. Ferimentos totais, 520 mililitros de sangue perdido, 5 cortes abertos, contusões em 40% do torso, equipe de resgate avistada a 50 metros, helicóptero Black Hawk a 200 metros de altitude, aproximando-se em 2 minutos. O prédio permanecia silencioso, corpos inertes em 12 posições internas e 6 externas, poeira assentando em camadas de 4 centímetros. A guerra em Fallujah prosseguia, com 2.500 baixas inimigas registradas no mês, e o sargento era evacuado a 02, 57,
15, 100 sobreviventes no edifício.